Muito bem, meus jovens, estamos de volta, galera. Vamos encerrar mais uma saga aí para vocês, a saga Ruptura, temporada 2. Galera, o último episódio finalizou de maneira excelente a série e deixou um gancho para a temporada 2. Não é não, Brunão? Para a É temporada isso aí, 3, meus tá? Temporada queridos. 3. Meus queridos, que temporada épica. Mais uma vez eu afirmo que Ruptura com certeza aí rompeu algumas bases aí. Para quem não acreditava, para quem não punha muita fé nessa trama, com certeza ela calou a boca de muita gente, porque ela terminou de maneira apoteótica, terminou realmente de maneira até mesmo com um plot twist aqui, por mais que a gente esperava que, entre aspas, uma coisa dessa pudesse acontecer, mas com certeza surpreendeu pela maneira como aconteceu. E a gente vai falar um pouquinho dessa série magnífica aí do senhor. Como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele. Veio do Ben Stiller, né? A ideia, mas Ben Stiller, é isso mesmo. Outra pessoa. Para quem fez filme de como é que chama, de museu, aí Bobão, me dá um chicletão, ele fez muito, cara. Ele mandou muito nessa série como criador, como co-criador aí. Como showrunner, né? Ele tá... Como showrunner, né? Showrunner, né? Quem mandou foi o Dan Erickson, né? Mas mandou demais. Ele e o Dan Erickson merecem o tom de parabéns, porque a série de fato agradou. Mas chega de falar, chega de introduzir. Para quem não me conhece, eu sou Bruno da Era Nerd, www.aeranerd. E estamos aí, @aeranerd também no Insta e em todas as nossas redes sociais. Aí você pode nos encontrar, maior site de cosplay brasileiro. E coisas grandes vêm por aí. E temos aí o meu amigo, o nosso amigo roteirista também aqui, que escreve para a Nerd. Somos aí uma parceria aí duradoura de gente que produz conteúdo geek para você, meu querido. Fica com a gente aí, que hoje a gente vai falar muito dessa série. Exatamente. Todos os links já estão na descrição do episódio. E vamos nessa. Para a gente poder iniciar, Brunão, cara, vamos primeiro começar pelo seguinte ponto, né? A dualidade da conversa entre in e out, né? Interno e externo. Cara, foi um episódio assim, essa conversa eu fiquei tenso, e ali você sentiu em tela ali que eram... Eu quase comprei a ideia que eram duas pessoas diferentes, né? Por mais que eles dividem o mesmo corpo, mas entra naquilo que a gente estava até conversando, cara, que é a vontade de uma pessoa sobrepor a outra, né? Nessa conversa aí do externo, o Mark externo, conversando com o interno, que quer recuperar a esposa dele, só que o interno tava de verdade se apaixonado pela Hayley, cara. Assim, eu senti tenso nesse episódio, porque ao mesmo tempo que eles sabem que eles dependem um do outro, eles sabem que o interno sabe que vai fazer merda com o outro e não vai conseguir fazer aquela missão que o externo tava indo atrás, né, no episódio anterior. Eu fiquei tenso nessa parte aí. Eu fiquei muito tenso. Cara, realmente é um ponto de tensão. E a gente sabe que você não precisa estar aí dividido, tá? Ter passado por uma ruptura para passar por esses tipos de conflitos, assim, entendeu? Onde você acaba sabotando você mesmo por conta de outras vontades, assim. O que ele fez foi só separar essa psique em duas aí, como fosse um alter ego. Eu lembrei agora do Sméagol, na verdade, durante o Senhor dos Anéis, na verdade, que ele fala, meu precioso, que ele quer, não, o Hobbit é bom, não, ele quer, só que é o precioso, enfim. É um pouco disso, né? Que é essa dualidade, mas assim, eles conseguiram dividir a psique da personagem, assim, muito bem, a ponto de serem duas pessoas distintas. Fora as cores, né, cara, o que eles conseguem, tipo assim, o tom mais escuro é o externo e o tom mais claro, meio amarelado, é pro interno. Pro interno. Então eles conseguiram separar isso de uma maneira, digamos aí, majestosa, magistral, digamos assim. E o ator também fez muito bem o seu papel. Não, o cara arrebentou, velho. Ele arrebentou, mano, ele arrebentou. E assim, você fica... chega um ponto que você diz, mano, como essa história vai se desenrolar se ele mesmo não se entende com ele mesmo, entendeu? Como essa coisa vai, porque, pô, eu quero a Ellie, não, eu quero a minha esposa, não, como vai ficar? Vocês são a mesma pessoa, vocês precisam entrar num acordo do que vocês querem. Né, cara? Como que vai ficar essa dualidade?
Sim, é certo. Pode uma hora que eu tava. Eu acho que, não sei você, eu tava enlouquecendo junto com o personagem. Eu falei, mano. Eu tava vendo a hora de entrar na trama e falar: olha, vocês querem entrar num consenso de que vocês são a mesma pessoa e vão ter que, de qualquer forma, chegar num denominador comum aí, seja pela esposa, seja pela Helen, vai ter que ser isso aí, entendeu? Então, foi um momento de muita tensão, assim. Eu acho que o momento, assim, o que ajudou muito, cara, a edição desse episódio, cara, tá porque, primorosa. Assim, realmente, a maneira, as câmeras e tal. Sim, eles colocam eles colocam de um jeito em que você tá, é igual que a gente tá conversando aqui, eu de frente com você, né? Só que eles mudam detalhes de cenário, principalmente quando você vai ter a conversa do externo com o interno. É uma questão, cara, a edição aqui desse episódio, dessa conversa, cara, eu acreditei que eram duas pessoas diferentes, uma virada pra tela, assim, uma tá do outro lado, outra tá no outro. Sim. É muito aquilo que eu falei, né, do Sméagol, de ter dois personagens vivendo, duas psiques praticamente vivendo dentro do mesmo ser, no mesmo ser ali, entendeu? Então isso foi muito legal, uma sacada muito inteligente de levar ao extremo, porque essa sacada, essa dualidade acontece em outros momentos também, né? Acontece com a própria Ellen e a Helena em algum momento, por mais que elas não se falem diretamente, uma vê vídeo da outra ali, né? Acontecem do Mark, né? Acontece também lá com os outros personagens também, por exemplo, o outro lá que conheceu a esposa, na verdade, né? Esse aí, ele conheceu a esposa, ele recebe uma carta dele mesmo dizendo, mano, a esposa é minha, não é sua, cara, mas vocês são a mesma pessoa, entendeu? Dylan, né? Eu digo, então, vocês são a mesma pessoa, cara, não tem essa de outra pessoa, assim, o quanto você pode fragmentar a sua cabeça, essa é a grande pergunta, o quanto você consegue fragmentar a sua cabeça para se ver você mesmo de maneira totalmente diferente, e a ponto de conflitar com os seus próprios princípios, né? Acho que talvez seja a pergunta filosófica desse episódio, né? Sim, não, é uma questão totalmente filosófica, né? Só que é igual, entra muito na dualidade, quem é você? Até mesmo na conversa ali do Mark com a Ellie, né? Por mais que você tenha a promoção e tudo mais do Mark e ele completar o Code Harper, é uma questão da gente interpretar, principalmente quando o Mark encontra a Ellie e a Ellie fala assim, te vejo no Equador. E o Equador, se a gente for considerar, é a parte que vai dividir, né? Exatamente, é o meio dos meridianos, na verdade, né? E quando mostra o Mark totalmente parado, né? Nessa parte, né? Totalmente parado, em que a Gemma sai da Lumon e ele fica totalmente parado e vê a Ellie, ali eu falei, mano, ali eu defini, essa porta aqui de saída é o Equador. Não é à toa que o Mark, ele volta e volta mesmo, tipo assim, para concluir uma jornada. O que pode significar, assim, duas coisas, né? Em que a Lumon, o ponto central pode ser totalmente ele, né? A Lumon seja o Mark ou a próxima missão que vai ser na próxima temporada. Isso é o que, assim, pra mim, eu vejo ele como ele e a Gemma como duas faces da mesma moeda, de certo modo, Sim. Entendeu? Duas faces, porque assim, eu acho que ele foi escolhido para, claro, para mapear, porque assim, o que ficou para mim bem claro acerca do que eles faziam, o que eles fazem dentro da Lumon ali, como refinador de dados, é que, de fato, ele está resolvendo um quebra-cabeça da psique da esposa, na verdade, né? Então a esposa foi submetida ali a um experimento que eu acredito que no começo ela deva ter induzido, ela deva ter criado, ela deva ter pensado nisso como psicóloga, na verdade, né? Mas acabou se virando como provando, na verdade, da sua própria experiência, da sua própria teoria, como um rato de laboratório. E o Mark tá ali realmente para como chama? Para ir tirando as peças uma por uma e resolvendo, na verdade, né? Sim. A ponto de cada número se traduzir como um sentimento da esposa, uma faceta da psique. É um sentimento que ele tem ali referente à sua força motriz, que é a esposa. Ou seja, ele traduziu o código da psique da esposa a ponto deles conseguirem, através daqueles números, manipular a mente dela
e simplesmente apagar, Não é que limpar. traduziu, né? É porque assim, é que já tava ali, é que a gente não reparou, já tava na nossa cara desde o início. Sim, Desde a assim, primeira temporada, entendeu? O que a gente não tava entendendo era até onde ia a Lumon nesses experimentos. E que a o que gente eu pensei inicialmente é que aqueles números controlariam a cabeça deles próprios, na verdade, né? Que seriam eles mesmos dando o mapa da própria mente para Luman, de certo modo, na verdade, porque eles fizeram ruptura, né? E o que a gente viu depois é que na conclusão do Cold Harper era o maior trauma deles, o que fez a união deles meio partir no meio, que é o do que foi o aborto. berço, na verdade, foi a Aí que morte eu da fui criança. Né? entender, a partir do momento que a Gemma, ela desmonta esse berço, cara, e ela não, tipo assim, e a Lumon tem um estudo, né, que é assim, não pode sentir uma reação negativa, como se fosse um luto, alguma coisa. E aí a gente foi entender o que são aquelas portas. É ela se expor a um determinado trauma e não e ficar de boa. Tipo assim, tá ligado? É isso que Virou a um Lumon... ponto de conforto ali dela não mexer nisso, na verdade. Era uma coisa guardada dela. E mexer naquilo seria o ponto, com certeza, para ela de ruptura entre o passado, sei lá, e o futuro dela. Então, assim, uma vez que você se livrou desse trauma, a gente tem controle da sua mente. É mais ou menos isso, na verdade. Não, é isso e outra. Até mesmo nessa, quando ela tá desmontando todo o berço, é a parte é o que a gente fala. Até mesmo quando a Kobe fala assim, fala, ó, você já fez 24 arquivos, né? Quando a Kobe fala isso aí pro Mark. Aí que a Kobe explica, né? Que tudo que a Gemma passou é o que a gente. Cada porta que ela entra é uma persona diferente, para ela se expor a um determinado trauma. Exatamente. Só que aí, esse episódio ele explica o que esse episódio nos entrega ela vai passar pelo trauma e não vai ter nenhuma reação negativa, ou luta, alguma coisa. Por isso que nesse episódio a gente ficou com pena da Gemma, você fica naquela conclusão, né? Pô, ela tá sofrendo ou não? Porque tinha momentos que ela sofria, mas tinha momentos que ela não sofria. E esse episódio, o Cold Harper, esse último ponto, é o que a gente fala. Se nesse momento, esse trauma do aborto que ela fez foi o ponto de separar a união dos dois, então a Lumon que a gente fala seria o ponto-chave ali para trabalhar a Gemma ali como uma verdadeira interna. Exatamente. Ali. Esse episódio, ele teve muitos pontos, eu diria, muitos pontos altos ali, né? Essa luta entre a Gwendolyn aí, a grandona, nossa eterna Brienne-de-Tarth, ela mostrou mais uma vez que ela é a própria Brienne-de-Tarth, porque ela lutou com um cara 2 vezes o tamanho dela, por mais que ela seja grande, mas assim, foi quase de igual para igual, assim, porque na hora que o Mark tava ali perdendo o fôlego já, na verdade, né, ela assume do nada e vem, pof, e manda, aponta, claro, a arma para a cara do sujeito, entendeu? E falou, pera lá, aqui não é assim, chega de morte, na verdade, né? Achei essa cena muito incrível. Não, ela é bem feita, cara, e tem momentos assim que ela não fica muito trêmulo. Ela meio que, tem hora que ela fica meio tremida, só que depois ela vai para um negócio meio estático. Eu achei bem feito, assim. Mas o ponto que a gente tem que comentar é que acredito que a função das cabras quebrou a expectativa de todo mundo. Porque eu esperava que tivesse uma função um pouco mais biológica, mais científica. Então, mas não, era um negócio mais... Por isso que eu falo, esse episódio pra mim, cara, ele consegue... Cara, Ruptura, ele quebra a expectativa de todo mundo, por quê? Você se lembra que a gente ficou desde o rolê inteiro, quando foi apresentado o episódio das cabras, dizendo, pô, não, as cabras deve ser alguma coisa de clonagem, não sei o quê. Quando chegou nesse episódio, as cabras eram nada mais, nada menos que meras peças de sacrifício. Tá ligado? Tipo assim, toda aquela criação foi para selecionar a melhor cabra no momento certo para sacrifício. Cara, isso foi para mim foi um boom, porque tudo que a gente pensou foi tudo desconstruído. Então por isso que esse episódio me pegou. Esse episódio me surpreendeu por conta disso. Porque a gente criou várias teorias e nada mais, e era só uma peça de sacrifício. Pro quê? Pro Cold Harper. Você acha que agora a gente pode chegar à conclusão que a
que a menina não é um clone da própria esposa, na verdade, eu acho. Não, porque assim, acredita assim, que o episódio anterior nos entregou, pelo montar das peças, ela só era uma menina comum. A senhorita Entendeu? Wong, o nome dela. Tanto que ela nem aparece nesse episódio, e nada. Muitos não aparecem nesse episódio. O Irving também não O aparece. Irving não aparece nesse, entendeu? Então, assim, existe, na verdade, um grande ambiente, na verdade, lúdico. A Luman, ela é, de certo modo, um grande ambiente lúdico, onde você tem essa cena nababesca do Miltic dançando com uma banda marcial, cara, para celebrar a compleição lá do Cord Harper. Entendeu? Não, mas a lembrar que antes disso, né, uma coisa que é igual que a gente comentou no episódio anterior, você sente que o Miltic tá sofrendo ele tá tendo uma psique de revolta. Sim, sim. Nesse momento aí, deu um pequeno indício agora na cabeça dele, é que essa é o que a gente fala, a estátua ali do Kir Egan, que lógico, é uma simulação de robô, alguém jogando a ideia ali, tentando botar ele para baixo. E ele tá só jogando as cartas de volta para ter o respeito. Então ali você sente que ele já tem uma necessidade de autoafirmação imensa. Isso está minando, na verdade, eu acredito que isso esteja minando a fidelidade dele. Ao mesmo tempo, ao passo que ele ainda é fiel ao ponto de seguir, na verdade, com toda a cartilha de recompensa, de comportamento. Você está falando frases longas demais, precisa ser frases mais curtas, sabe? Sim, trazendo para o nosso mundo real, o que tem isso a ver, cara? Então, é toda uma liturgia de comportamento que a Luman segue, baseado em preceitos que talvez para a gente não faça muito sentido assim, mas que para a mitologia da série faz todo sentido, né? Assim, ela foi criada, baseada muito para trazer uma crítica aos dogmas da religião, entendeu? Por que você faz isso? Por que você tem que fazer isso? Na verdade, toda a série é uma crítica às grandes corporações. Sim, mas é que, assim, as grandes corporações e por que também não a fé, a liturgia de algumas religiões. Por que você faz isso? Por que você tem que sacrificar? Por que você tem que fazer isso? Por que você tem que pagar esse tipo de promessa? Por que você tem que fazer esse tipo de liturgia assim? Por quê? Porque o Kirigan, no fim das contas, ele é uma figura endeusada, ele é uma divindade, assim, né? Por mais que ele seja uma divindade corporativizada, porque ele está dentro de uma corporação, de uma companhia, ele se eleva ao status de Deus, ou como chama? Aí a dinastia deles, vamos colocar assim, dele. Entendeu? Se levam ao status de Deus, de divindade, ao ponto de ele exigir essas doutrinas, esses dogmas, como forma de adoração, talvez, de forma de fidelidade. Então é muito legal isso da série, cara. Isso é meio inédito, assim, isso é revolucionário. É tipo o episódio anterior, né? Em que o Jamie Egan fala, ele tá lá tomando café da manhã com a Halle, e a Halle comendo ovos cozidos, né? E o Jamie Egan fala assim pra ele, mas eu falo assim pra ela, eu queria que você comesse ovos crus. Porque meio que era um ritual da família dele, né? Então, e a Halle meio que deu essa pequena quebra disso. Então ali você já via, falei, pô, alguma coisa vai acontecer interna ali na Luman. Exatamente. Então, como eu falei até no último episódio que a gente comentou, que a Luman, ela está sendo minada, pelo menos essa sede da Luman está sendo minada por todos os lados, entendeu? Minada pela vontade, desde da Helen Eller, que é a próxima Egan, ou pelo menos representa ela, a partir até dos seus funcionários mais fiéis, assim como o próprio Miltic, a Cobel, que é, na verdade, uma peça-chave de toda a história, porque a história revelou que ela é a mandante intelectual de todo esse processo de ruptura, entendeu? Então, a Luman, talvez o que a gente esteja presenciando, temporalmente falando, seria a queda, na verdade, a derrocada da Luman enquanto corporação, pelo menos nessa sede.
Eu não sei, eu falo nessa série porque a série revelou logo no começo da temporada que ela tem mais de 500. Mais de 500 unidades. Mais de 500 polos, na verdade, né? Então, pode ser que essa pesquisa ou que outras coisas ainda mais histriônicas aconteçam em outras sedes, na verdade. Então, é uma grande matrix em que as pessoas estão sendo ali compartimentadas. O cérebro está sendo compartimentado, né? Ou que a gente fala, ou até mesmo eu vou pegar o melhor exemplo disso aí, é dessa parte do Miltic junto com a banda ali. Quando começa aquele motim de todo assim, tipo assim, os funcionários, o núcleo ali, o Mark e o Dylan correrem ali do Miltic, todo esse motim desse musical, o Dylan e até mesmo a própria Hayley fala assim, ó, se vocês entrarem aí, a gente vai todo mundo de vala, vocês não vão existir. Porque o que a gente fala, quando o Mark ele termina o Cold Harbor, além dele ser uma peça-chave, o que dá para entender é que se ele terminou o Cold Harbor, era o que a gente fala, era a aposentadoria dele. Tanto que era a aposentadoria dele que esse episódio mostrou, era a aposentadoria dele. Tanto que quando todo funcionário que aposenta, você tem essa festa. A gente teve o caso do Burt, Christopher Walken, né? E agora o Mark. Outro ponto que eu acredito que o foco da temporada 3 vai ser o Mark de novo, é que se a gente for ver, a Luma vai depender agora do quê? De tudo que o Mark fez agora. Porque se a gente for ver, tudo que o Mark fez foram esses projetos, né? E agora, o que a Dima passou, né? Tipo assim, pô, o caminho agora é esse, mas quem fez? Foi o Mark. Então meio que ele vai acabar se tornando a peça-chave para a próxima temporada. Entendeu? Então... Eu fico imaginando agora como essa temporada deve continuar. Eu estou teorizando, na verdade, quais serão os rumos da próxima temporada. Porque você tem o Mark... a gente até conversou quando a gente assistiu que, assim, você tem a Gemma do lado de fora e, diga-se passagem, ela não está ainda do lado de fora, ela está ainda dentro do complexo da Luma, porque ela precisa sair. Então, eu acho pouco provável que a Luma deixe ela sair assim, de maneira tão simples e casual, pela porta da frente, sem que haja nenhum tipo de resistência. Você tem o Mark correndo entre os corredores de mão dada com a Helen lá dentro, que também não seria fácil, sem resistência, que elas saíssem, que eles saíssem assim, de mão dadas, bancando o Adão e Eva, rumo ao futuro de uma nova era, na verdade, né? E você tem outros personagens ali. Você tem os personagens que não apareceram aí, na verdade, né? E você tem outras cenas. Os personagens que se rebelaram, por exemplo, que talvez sejam demitidos. Eu não sei como a Luman é. A gente sabe que a Luman ela é nefasta e que, com certeza, ela rompe algumas leis. Existe uma contravenção penal no que ela faz aí, mas como ela vai agir agora para colocar panos quentes para que isso não vaze na opinião pública, para que isso não gere uma revolta do lado de fora dela, de moradores querendo que a Luma caia, porque é uma corporação que vende um certo serviço, que vende um certo serviço e que precisa, claro, da opinião pública para poder... Tanto é que a própria Ellen, ela vai a público, na verdade, com uma plateia imensa para dizer, estamos fazendo o melhor para a nossa sociedade, a Luma é uma empresa com consciência, a Luma é o futuro da tecnologia, da biologia, enfim, o que quer que ela venda. Então você tem um grande escândalo que precisa ser abafado de certo modo. Lembrando que, assim, a gente está falando dessa sede, nós temos mais sedes ainda que não entraram. Eu acho que até mesmo nessa parte agora no que deu errado desse Cold Harbor, né? Porque se a gente for ver, em todas as portas que a Jamie entrou, não tava o Mark, só nessa. Essa seria, na verdade, o fim. Seria o ponto, na verdade, a virada de chave dela, na verdade, né? Tanto que até mesmo, a partir do momento que você tem o Mark nessa presença aí, assim, todos os pesquisadores falaram assim para ela, falaram, não pode ter contato físico, porque senão vai voltar o que a gente fala, as emoções dela original. Todas as emoções originais. E aí, quando o Mark aparece, acontece. E é algo que
totalmente falho, principalmente... E lembrando que ela não está em processo, ela não é uma interna ali, na verdade, né? Ela é meio que a externa, porque acho que no lugar onde ela está, a ruptura não acontece na cabeça dela. Ela foi manipulada como externa, entendeu? E não, o ela fato sofre ruptura, ela sofre ruptura, só que cada persona dela é um ponto, a sua persona que aparece... É um fragmento da mente dela que age de maneira diferente. Que assume então ela tem 500 psiques diferentes sendo desconstruídas até que essa seria a última e definitiva. 25 personas. 25 que vai pelo ralo, com o Mark entrando pela sala e falando... Exatamente. Ela tem, assim, o Mark ele fez 24 arquivos, né? Esse era o 25º. Então ela teve 25 rupturas, né? De partes ali da sua externa. E que essa foi a 25ª. Então eu não duvido que no começo tem algum vídeo dela se entregando voluntariamente, como todo mundo, para esse tipo de experiência, assim, né? De maneira análoga ali por exemplo, a filmes como o Total Recall, né? Que é o Passageiro do Futuro. Não é o Exterminador, esqueci o nome dele, que é o do Philip K. Dick, que foi feito pelo Arnold Schwarzenegger em Marte. E... depois pelo Colin Farrell, foi refeito, né? Que ele também se entregou voluntariamente como peça para poder se infiltrar na resistência e derrubar ali, né? Também ali temos o outro que sofreu lavagem cerebral, que foi o Matt Damon, na verdade, ali como... Ai, meu pai do céu. Do filme do Robert Lundgren. Ai, meu pai do céu. Eu vou lembrar o nome. Não, depois eu vou lembrar o nome. Da maneira como a gente vai falando. Que ele também sofre, ele é olha, fugiu agora, veio na boca agora, veio na pontinha. Essas manipulações, né? Falar na verdade. Exatamente, é a Luma mexendo na minha cabeça agora. Pode ser. Exatamente. Mas, basicamente, cara, acredito enfim, que na também é uma série legal de espionagem e de trama mental. Que ele descobre que ele é uma peça, que ele se entregou voluntariamente para fazer aquilo, na verdade. A Identidade Bourne, a saga Identidade Bourne, vamos colocar aí. É uma série de filmes, né? Então... É uma série de filmes, onde para quem não assistiu, dando um spoilerzinho pequeno aí, mas enfim, que o Matt Damon, que ele faz lá o Bourne, ele se submete a uma experiência mental. Ele faz uma lavagem cerebral e ele é uma máquina de matar, uma máquina do governo, do FBI, na verdade, uma máquina institucional. Ele salva a lavagem cerebral para servir como uma máquina perfeita, mas depois ele se descobre, como ele perde as memórias, ele quer essas memórias de volta, então ele luta o tempo inteiro contra o próprio governo que criou ele só para descobrir que ele foi voluntário nisso. Talvez esse seja o caso dela também. Não, ela é. O que a gente não sabe agora qual que vai ser a ponto de história do Mark. Porque se a gente for ver, pelo que dá para entender, a série nos entrega que se acaba a Lumon, não existe mais internos, eu acredito que não vai ficar um vazio até mesmo na parte dos próprios personagens. Pode acontecer o seguinte, que na próxima temporada eles trabalharem essa reformulação. Sim, né? Lembrando que essa temporada ela começa com outros 3 personagens na cadeira nas baias de refinamento de dados. De refinamento de dados aí. E a gente não sabe se o que as outras pessoas faziam tinha a ver com a Gemma. Talvez tivesse a ver com outros internos, entendeu? Talvez tivesse outros que nós não conhecemos, outras pessoas que estão passando pelo mesmo esquema da Gemma. Passaram pelo mesmo esquema da Gemma. A gente tem outras filiais, como eu falei, que também podem estar passando por isso. E pode ser que talvez o Mark não saia da Lumon. Talvez ele seja a bola da vez, que ele tome o lugar da Gemma como rato de laboratório sendo sua mente desconstruída ali, entendeu? Porque, perdemos a Gemma, temos você, então você é a próxima bola da vez. Então, seria o contrário, seria a Gemma tentando entrar para liberar o Mark daquilo que ele passou, entendeu? Porque ela precisa agora entender que como interno, ele tem uma outra vida, ele tem uma outra psique, mas ele é a esposa dele, ela é a esposa do Stern ainda.
Então existe um quê dela que ama ela ainda e que ela vai correr atrás disso. Isso se ela conseguir sair do complexo da Lumon. Ou até mesmo o Mark, né? Ou pode ser nessa saga aí da Halle reformular todo o time da Lumon, né? Toda a parte organizacional da Lumon, né? Porque entra naquilo, a Halle interno e externo tem o mesmo corpo, né? E até mesmo os funcionários, se eles saírem daquela vida, eles não vão ter mais algum propósito. O melhor exemplo disso aí é o Dylan. É o Dylan. Que tentou arranjar emprego fora, que tentou viver uma vida e não conseguiu, justamente porque a ruptura, ela meio que queima o filme de qualquer outra empresa, outro lance na verdade. A ser verificado que o Mark vai ser novamente o ponto dessa história é nesse quadro. É esse quadro aí. Porque, olha só, tá todo mundo em volta dele. O que pode significar duas coisas. Ser o responsável, ele vai ser o responsável pela revolução da Lumon ou se tornar um novo CEO. Né? Então, é bem provável, é bem provável, né? Entendeu? Porque... Então, assim, a série, ela termina, mas ela não termina... parece que já é uma tradição da série dela resolver umas coisas, dar umas respostas e trazer um outro carrilhão de dúvidas, na verdade, de incertezas, de teorias. E a Ruptura, com certeza, ela tem sido muito fiel nisso, na verdade, de trazer mais incertezas. Assim, a gente termina uma saga sem saber absolutamente o que vai. Já puxa gancho para outra, tá ligado? Já puxa gancho para outra. E essa cena, ela é clássica, já se tornou, acho que um meme, na verdade, deles indo embora, assim, de mão dadas. Somos todos, vamos embora, vamos romper com isso, vamos iniciar uma nova era. Mas a gente sabe que não funciona assim, que não acaba aí, e que a Helen, ela tem a externa ainda que não concorda com ela, entendeu? Então, acho que parece que tá muito claro pra gente. E é isso que a gente quer ver na próxima temporada. Essa dualidade. Uma das teorias que também caiu por terra, que seria que a Helen, ela seria consciente internamente do que ela faz, mas isso meio que já acabou caindo por terra, porque... Meio que acabou... Então, é que nem eu falo, eu penso assim, ela entrou ciente que vai dar merda, só que o que a gente não sabe, qual foi o nível da merda feita. Entendeu? A gente não sabe qual o impacto que isso teve, porque a gente só sabe que a Gema era, na verdade, o cerne, na verdade, da pesquisa. Acredito que é o seguinte, o que a Helena não sabia era desse rolê da esposa do Mark. Ela sabia que a Lumon fazia coisas, né? Só que o que ela não sabia, o que eram esses experimentos que a esposa do Mark estava passando ali. Então... enfim, a gente não sabe até isso. Mesmo onde a Helena, ela tem essa maldade toda, porque ela sabe que ela é a próxima aqui, tudo bem, ela é a herdeira da coisa toda, mas antes dela já existe um passado nefasto da Lumon que ela vai ter que herdar, é um legado que ela vai ter que lidar com isso, e que a série já mostra que ela não está muito preparada, na verdade, porque o pai dela já meio que, entre aspas, deserda psicologicamente, deserda ideologicamente ela, pelos fatos, pelas atitudes dela, na verdade, né? Então, sim, é uma coisa que ela vai ter que lidar. Eu acho que o pai dela também não fica vivo por muito tempo, ele já foi escolhido um personagem velho, um personagem bem antigão, porque sabe que ele vai precisar, uma hora ele vai morrer, uma hora ela vai assumir essa posição, nem que seja no fim da série. E aí, ou ela vai assumir uma empresa em escombros para cair em seguida, ou ela mesmo derruba, ou ela reformula totalmente, baseada em princípios mais humanos, talvez. A segunda opção acho que é mais fácil por conta do que a gente viu. Todos os funcionários sem aquele emprego se tornam nada. O melhor exemplo disso aí é o Dylan, né? Então... o que pode acontecer é ela mesma romper com os princípios dela e ser institucionalizada de vez, né? Falou, pô, eu nasci aqui, eu cresci aqui, então é isso que eu vou ser e acabou. Então, assim, não tem mais futuro para mim, é a essência da minha vida e pronto. Sim. Ou entendeu? Assumir algum próximo ali como CEO, mas isso aí a gente vai ter que talvez aguardar. Sim. Então, talvez sim ou talvez não, né?
Notas pra esse episódio. Cara, eu vou dar 9, Brunão. É um episódio assim, que ele fecha bem, se encerra bem. Fecha bem. Eu vou mais além, eu dou 9,5, cara. Pô, eu gostei pra Boa. caramba desse episódio, É cara. assim, eu vou dar 9,5 pra esse episódio, só que pra série geral eu vou dar 9,5, cara. Porque, assim, tem os seus momentos que a série critica, dá um abaixo assim, só que se você prestar atenção nos detalhes, nas conversas, a série te entrega um plot enorme. Então, por Sim, isso que eu a dou série ela 9,5 pra experimenta com alguns temporada. personagens que Ó, talvez não apareçam mais. pra temporada, eu dou 9,5, cara. Agora, pra esse episódio específico, eu dou 9. Por conta disso. Então, como eu falei, eu dou 9,5. Dou 9,5 para os dois, tanto para a temporada como esse episódio em si. A série, ela deixa algumas pontas ainda soltas, na verdade. Personagens que foram inseridos, de repente, o futuro de algumas coisas, qual vai ser, como eles vão retornar, se vão retornar. Então, você tem algumas coisas a serem resolvidas ainda, que a gente não sabe se no futuro eles ainda vão abordar isso, entendeu? Mas, a despeito dessas pontas, acho que nada atrapalha a trama, e a trama é coesa, a trama ela é bem resolvida, a trama ela fecha, tem começo, meio e um fim relativo, porque ela dá o gancho para a próxima temporada. Então, cara, eu tô bem feliz com essa série, eu tô já hypado para saber como ela segue daqui. Se eu não me engano, eu acho que a próxima já tá garantida. Tá garantida, já. E já estão pensando, se eu não me engano, na quarta, mas vamos ver aí como é que vai ser. Ainda tá incerto, mas que a terceira já... O Ben Stiller já oficializou o desenvolvimento e ele veio agora com a confirmação da Apple. Lembrando que a Apple teve um prejuízo, por mais que as séries dela tivessem um sucesso legal, ela está tendo prejuízo com o streaming. Foi essa notícia essa semana, que ela teve quase um bi de prejuízo com o streaming. Então, a gente faz, claro, votos de que a Apple TV, Apple+, né, ela consiga se erguer aí dessa má fase de baixa lucratividade, porque sim, ela tem uma série muito legal, lembrando, né, a gente tem aí aquela série do Peter Crush, que a gente também fez a maratonou, na verdade, né? Matéria Escura, né? Matéria Escura, que é do caramba também, do caramba. Que deixou um hype bem legal para a segunda temporada também. Então são duas séries do Apple aí que com certeza mandam muito. E é isso, galera. E agora com essa parceria que teve com a Amazon, né? Que aí quem tá assinando a Prime pode assinar a Apple TV pela Prime agora, né? Então, sim. A Amazon, ela trouxe, ela tá fazendo isso com Paramount, ela tá fazendo isso com a Apple e tá fazendo, acho que com mais outros canais, que eu não me engano, com a HBO também. A HBO Max. Sim. Então, se você tem, você pode dar um pouquinho a mais ali. Ela tá concentrando, na verdade, tá todos ali. Eu tenho, embora eu tenha a Amazon propriamente dito, eu não tenho por ela a Apple TV, certo? Mas pra gente que tá sempre produzindo conteúdo, não adianta, tem que ter essas coisas mesmo, na verdade, porque não tem como fugir. Enfim, não tem como fugir, mas é isso, galera. Despedidas, agradecimentos e jabás, Brunão. Vamos lá, galera. Mais uma vez, quem pegou daqui, eu sou Bruno Cabelo, sou editor-chefe aí, CEO da Era Nerd, junto com o meu amigo e roteirista também da Era Nerd, meu parceiraço aqui, o meu amigo John, aí do Pod Meu Nerd. Estamos nessa parceria aí para trazer conteúdo geek para vocês. Já estamos maratonando, eu já perdi as contas de quantas a gente já fez junto aí. Perdemos as contas já. Perdemos as contas de quantas coisas a gente já falou, e é um prazer imenso falar de coisa boa, de coisa que a gente gosta, de universo geek, de entretenimento, porque isso aí marca a nossa vida e a gente vai se lembrar pro resto da vida das séries. Eu vou lembrar pro resto da vida de X-Men, de Shogun, de outras séries que a gente assistiu aí juntos aí, e de comentar aí no WhatsApp, pô, que episódio da hora, que episódio louco, entendeu? Então, assim, a Era Nerd é um site de cultura geek pop, cultura nerd aí, que tem trazido conteúdo. Hoje nós somos talvez o maior site brasileiro de cosplay.
Lembrando que você tem toneladas de foto. Então tá para sair. Vou dar um spoilerzinho aqui, tá para sair impresso, tá bom? Tá para ser uma versãozinha impressa que a gente tá aí sonhando com isso e já tá mais ou menos em vias de andar. E tem muito mais para sair ainda. A gente tem os próximos eventos aí, tem Gamescom, tem o Campinas Anime Fest, que tá para vir daqui a 15 dias. Tem o UPABC, que tá para vir em abril, acho, ainda esse mês. Tem ainda Anime Friends, tem Festival do Japão, tem BGS, tem CCXP, tem Kenko Festival. São os episódios que a gente tem, as coisas, a gente vai sempre estar presente nesses eventos. E o ano, galera, tá só começando. Então e é isso, além galera. disso, o portal de notícias, né? Tem um portal de notícias aí, né? Que a gente tá seguindo, tentando abordar todos os assuntos aí da cultura geek. Abordar todos os assuntos. Tem aí a nossa collab eterna de Instagram, certo? Nossa collab, nosso Instagram tá crescendo demais. Acho que esse tá sendo uns anos que nós estamos mais crescendo aí, certo? E estamos crescendo junto aí. Então é isso aí, galera. Segue a gente lá no Instagram, lá na rede vizinha aqui, tanto na roxinha como na vermelha. Segue a gente também no Facebook, segue a gente também em TikTok, estamos em todas as mídias aí. Tem vídeo da Manu para sair mais aí, para você que está curtindo bastante o conteúdo dela, parceiraça nossa. Então é isso, galera. A Era Nerd, tamo junto, galera. Obrigado por você que seguiu, por você que curtiu a nossa maratona aqui de ruptura dessa série magnífica. Você que acompanhou, você que comentou, você que deu like, você que se inscreveu nos canais aqui, pode ter certeza que você mora aqui no nosso coração. Exatamente, galera. Quero agradecer, a gente gostaria de agradecer aí vocês aí que acompanharam essa saga aí, episódio por episódio de ruptura. Foi loucura, né? Ou seja, a gente assistia na sexta, depois vinha aqui e gravava assunto aí para vocês, galera. Vai estar salvo tanto aqui no YouTube, tanto no áudio também, então a gente está disponibilizando na geral aí. Também quero agradecer ao Brunão por essa parceria aí, nessa saga aí. Vão ter novas aí, que eu já chamei ele em próximos aí, não vou citar qual que vai ser, mas que... Tem coisa boa pra vir, galera. Tem coisa boa pra vir, tem coisa boa pra vir. Você não perde por esperar, né? Fica com a gente. Assim, galera, se inscreve, né? Se inscreve no nosso canal, se inscreve lá no Era Nerd aqui também. E também, galera, assim como nossas collabs, como o Brunão falou, a gente, além de sair no portal do Era Nerd, também também sai direto notícia no Instagram, qual o Brunão tá fazendo essa collab aí com nós aí. Galera, gostaria de agradecer vocês que acompanharam a nossa saga. Abril já vai iniciar a saga The Last of Us para vocês e baita da uma série, hein, cara. Brunão vai estar com nós aí, que a gente já vai estar... Brunão vai estar com nós aí. Então, Brunão, se você quiser participar, me avisa, que você já sabe que tamo junto, galera. Tamo dentro, meu querido. Firmeza, então, gente. É isso. Fiquem bem, fiquem com Deus e tchau, tchau, meus jovens. Até mais, hein? Tchau, Era Nerd. Até mais.